Foi anunciado o cessar-fogo entre Israel e o Irã. Parece-me que agora, depois da força, vem a paz. Não sei, é uma pergunta para vocês. Será que o programa nuclear iraniano de fato foi obliterado? Também não sei. E esse não sei não é somente meu, essa dúvida não é somente minha, é de alguns analistas que observam já há anos o desenvolvimento do programa nuclear iraniano e como o subsolo iraniano é uma grande artéria, né? Muitas artérias. As topeiras iranianas que ensinaram o Hezbollah, que ensinaram o Hamas, perdão, a cavar túneis lá em Gaza, eles fizeram muitos túneis. E debaixo daquele solo ali tem equipamentos antigos e mais novos, que estão bem escondidos. Bom, análises de imagens de satélites mostram o dano que o bombardeio norte-americano causou às usinas de melhoramento de urânio, ao programa nuclear iraniano, né, de Isfahan, Fordow e por aí vai. Só que não sabemos de fato se o dano foi consistente. Trump anunciou que haveria um cessar-fogo imediato entre Israel e o Irã, e os dois deveriam obedecer. Né? Estados Unidos se posicionando então de fato como polícia do mundo, ditando as ordens. E o Trump mostrando isso, que ele tem esse cetro, ele tem esse poder, tem essa autoridade. Mas o Irã atacou Beersheva e causou 4 pessoas se foram, depois, né, do cessar-fogo. O Irã disse que não, os mísseis não vieram dele. Mas o próprio ministro do Irã publicou uma imagem no seu perfil, dizendo assim, ó, Guarda Revolucionária publicou uma imagem e nela está a imagem de Beersheva, em Israel, com os prédios destruídos e escrito, né, em árabe e em hebraico: atiramos o último tiro. Israel disse que o Irã ter violado o cessar-fogo, Israel vai fazer Teherã tremer. Acabei de ler uma matéria aqui em alguns portais internacionais e elas traziam a seguinte informação: Israel vai atacar o Irã, sistema de radar iraniano, como uma resposta ao que o Irã fez após o cessar-fogo, após o acordo de cessar-fogo. Israel vai destruir. E parece que o Trump concedeu que isso aconteça. Meus irmãos, é tudo muito estranho envolvendo Israel, Irã, né, e todo o Oriente Médio. E não me parece que o Irã desistiu da sua campanha de fazer o Estado de Israel desaparecer do mapa. É claro que ele não desistiu disso. E fica claro também que nem todo o programa nuclear iraniano foi destruído. O que eles têm de dispositivos que são heranças da União Soviética, antiga União Soviética, materiais que foram perdidos, roubados, traficados para várias ditaduras do mundo inteiro, vários regimes ditatoriais que eram amparados pela União Soviética, né? Assim como a própria revolução, né, no Irã, derrubando o regime da monarquia persa, da monarquia iraniana, que era alinhada com o Ocidente, pró-Estados Unidos, pró-capitalismo. Ela foi derrubada pela revolução, né, iraniana, Revolução Islâmica. Dizem, né, os historiadores, alguns analistas dizem que neste período a União Soviética, que estava já dando sinais de ruína, forneceu muitos equipamentos ao regime ditatorial iraniano, ao regime dos ayatollahs. Então não é questão só de que o Irã não desenvolveu, ou estava perto de desenvolver. É que eles têm muitas coisas no subsolo que a humanidade não tem total conhecimento. Alguns vídeos de internet, alguns vídeos antigos mostram, né, os túneis, as artérias, como eu falei para vocês na introdução, com muitos equipamentos bélicos. Não sabemos a precisão, a sofisticação, o nível de tecnologia de modernidade, mas são muitos equipamentos. Os mísseis que eles utilizaram, que eram mísseis exoatmosféricos, que vão acima da atmosfera, mísseis inclusive hipersônicos, que caíram em Israel, que o sistema de defesa de Israel não conseguiu interceptar, é uma demonstração de força, sim, por parte do Irã. Só que o modo como Israel conseguiu diminuir as defesas do Irã, como Israel conseguiu fazer tremer as defesas do Irã, tremer vários postos iranianos, fábricas, né?
e como ele conseguiu destruir, né, pelo menos aparentemente, superficialmente, os centros de melhoramento do urânio, né, do programa nuclear iraniano, isso é considerável. Porque não vemos tantas notícias? É porque o regime dos ayatolás, a ditadura dos ayatolás bloqueou a internet, restringe a informação. Automaticamente nós temos mais informações sobre os mísseis iranianos que passam pela defesa israelense do que a destruição que Israel promoveu em solo iraniano, inclusive em Teherã. Até prisão Israel bombardeou, porque lá dentro da prisão estavam escondidos oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana. Não foi à toa que a inteligência de Israel mostrou que Israel deveria, as IDFs deveriam bombardear a prisão. Estavam vários oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana lá dentro da prisão, e Israel, com informação prévia, e bombardeou. Aqui eu não estou respaldando nem fazendo esse jogo dicotômico de mocinhos e bandidos, porque às vezes, na maioria das vezes, eles se beijam, eles lucram, e só os inocentes que ficam no meio disso tudo. Um pedacinho do Oriente Médio é a terra que nos sinaliza muita coisa em termos de escatologia da volta do Senhor Jesus, de profecias extremamente importantes dos sinais dos tempos. Israel é este relógio que, por ordem do Senhor Jesus, nós devemos olhar para Israel, olhar para a figueira, perceber as suas folhas, perceber os seus ramos, perceber como ela está exuberante. Isso vem acontecendo, meus irmãos. Todo este chacoalhar, esta bagunça que ocorreu aí nessa uma semana e pouquinho, virá agora esse tempo de estruturação da paz. Paz, eu estou me referindo, paz, tá? Acordos de normalização, de reconhecimento. O fato do Irã ter bombardeado, tentado bombardear, porque a defesa norte-americana interceptou os mísseis iranianos que iriam cair na base dos Estados Unidos no Catar, é uma grande sinalização desse distanciamento do Catar da causa iraniana, porque o Catar sempre foi o banco da Irmandade Muçulmana, sempre foi. E se você é meu aluno lá do Abaplay, você estudou comigo no curso Geopolítica do Oriente Médio sobre o extremismo no Oriente, Médio, eu te ensinei que o conjunto de ideias acerca desse ressurgimento, dessa identidade islâmica radical, surgiu no Egito com uma figura e se espalhou para vários lugares, né, do Oriente Médio, da África, e muitos grupos extremistas surgiram tendo como base os argumentos do que foi criado no Egito, logo após a criação do Estado de Israel, que veio a Guerra da Independência e tudo mais. Então, olha, se você não está no Abaplay, o Abaplay está com quase 50% de desconto e você tem que aproveitar, porque já no dia 10 agora de julho nós vamos encerrar essa promoção. Então corre, assina o Abaplay, você assiste os cursos offline, você assiste filmes, séries, documentários, e no mês de julho nós vamos iniciar uma série para pai e mãe, sobre o que o seu filho pode ou não pode assistir, mensagens que estão nos desenhos, mensagens que estão nos filmes. Nós vamos trazer uma profissional dedicada, que tem feito um ótimo trabalho na internet, e ela vai ministrar esse curso para os pais, para que vocês possam decifrar, decodificar as mensagens, né? Tem inclusive um desenho aí, que é um desenho feito com inteligência artificial, tralalelo, tralalá, alguma coisa assim, consigo nem pronunciar direito, tralalelo, tralalá, alguma coisa do tipo. E aquilo dali é danoso, é a questão do cérebro podre, como que ele consegue viciar o teu filho e passar mensagens que não são nada agradáveis e manipula a cabeça do seu filho. Bom, são muitos exemplos aqui, e no próprio Abaplay já tem o material Desenhos Tóxicos, que tem e-book, tem como tirar o seu filho da tela com atividades alternativas. Então vai lá, aproveita, baixa o aplicativo iOS e Android, assiste no site e assiste também na sua TV, na sua Smart TV, a gente tem aplicativo lá, tá? Tem muitos cursos sobre as festas de Israel. Meu irmão, tem curso sobre escatologia, tem curso da a escatologia na igreja primitiva, como a igreja primitiva entendia a escatologia, para você ter muita base e perceber que, por exemplo, o pré-tribulacionismo é uma invenção do século XIX, porque na igreja primitiva, por exemplo, na patrística, para ser mais específico, porque o curso é da patrística, na patrística não teve um grande teólogo que defendeu o pré-tribulacionismo, porque o pré-tribulacionismo surgiu no século XIX. Então veja como isso é importante para a sua base de conhecimento. Então,
Aproveite, até 50% de desconto. Meus irmãos, se o programa nuclear iraniano foi totalmente destruído, eu tenho as minhas dúvidas. E se vocês derem uma olhada em alguns sites internacionais, vocês vão ver que alguns analistas também têm essa dúvida. Danos significativos foram provocados e grande parte da defesa iraniana foi destruída, né? Israel sabe disso, os caças israelenses fizeram um estrago. Então agora vem a segunda fase, que é o Trump se posicionar com relação à reestruturação de Gaza, certo? E a normalização de Israel com vários outros países, o que levará agora o Oriente Médio a uma nova fase. Isso tudo foi planejado para dar uma resposta ao Irã, para que ele se contenha e também mudar um pouco o jogo de presença da Rússia e da China, uma vez que o próprio Trump disse, ali meio que falou e não falou, que se a Rússia entrasse nesse jogo, a resposta nuclear para a Rússia também seria de grande magnitude, de grande proporção. Ele dando o seu recado diante da declaração de ministros russos. Bom, eu vou parar por aqui, que o Eterno abençoe você. Lembre-se, sempre se apegue ao Senhor, se volte para Ele. Este é um tempo muito profético. O Senhor Jesus está voltando. E isso deve alegrar o nosso coração, porque a nossa redenção está próxima. Que Ele te abençoe. Quero te dar um último conselho. Assista a pregação que nós fizemos sobre Laodiceia, encerrando a série das 7 igrejas, lá na nossa igreja Lugares Altos. Igreja Lugares Altos é a igreja que eu sou pastor, junto com a minha esposa, a Mari. E você é meu convidado, sempre estiver pelo Rio de Janeiro, passe por aqui. Você que me acompanha sempre é meu convidado para ser nosso intercessor, para ser nosso apoiador, para fazer parte remotamente da Lugares Altos, tá bom? É só você acessar lugaresaltos.com.br, igrejalugaresaltos.com.br ou no canal do YouTube e assistir as mensagens. Deus abençoe. Tchau, tchau.